Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Ali Informática para Concursos. Trago aqui para você informações sobre as convocações. Como que vão ocorrer as convocações no concurso do Correio, qual que é a forma que eles usam para convocar ampla concorrência, convocar cotas negros e indígenas e também a convocação PCD. Então vem comigo, vamos ler aqui junto o edital e entender como vai ser esse processo de convocação. Muita gente me pergunta sobre isso, falando, professor, você acha que vai convocar todas as vagas de uma só vez? Acredito que não. Normalmente a praxe dos concursos não é convocar todos de uma única vez, tá? Vai convocando também distribuído por todo o território nacional, então o número de vagas dificilmente vai chamar todos de uma única só vez. Então, lugar que tem 12 vagas, pode ser que chame 3, 4, depois chama mais 3 e vai chamando aos poucos, tá? Então, por isso que eu falo cadastro de reserva, vai ter que aguardar mais tempo para começar a entrar no cadastro de reserva. Não vai chamar de cara, nem as vagas também. Tá? Muitas vezes a gente espera muito tempo a ser chamado até mesmo no número de vagas. Isso é natural pelos custos e pelos treinamentos, por diversos fatores, até o remanejamento interno dentro do Correios. Pessoas querem mudar de cidade, então acaba chamando aos poucos para poder fazer também essa realocação dos próprios funcionários do Correio. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que são divididas em macro-regiões e que nós temos um percentual de 10% de vagas para pessoas com deficiência e temos 30% de vagas para pessoas negras e indígenas. Beleza? Então, como funciona? A classificação será por localidade macro-região. Então, haverá a classificação por macro-região de acordo com sua opção de inscrição. Então, todos serão classificados por macro-região. As vagas estão sujeitas ao planejamento estratégico e à necessidade dos Correios. Então, tudo isso vai depender, por isso que vai chamar conforme eles acharem melhor e mais urgente. A convocação dos candidatos correrá exclusivamente para o suprimento de vagas previsto no anexo 1. Então, a convocação inicial são para aquelas cidades da vaga que está no anexo. Tá? Aquelas cidades são as preferenciais e exclusivas. Então, as vagas que surgem em cadastro de reserva, normalmente são vagas que surgem após o chamamento dessas primeiras vagas. Então, provavelmente, depois do remanejamento, começa a surgir outras localidades. Eu digo isso por quê? Porque o edital não fala de cadastro de reserva, mas fala que o Correios poderá, excepcionalmente, convocar candidatos adicionais para suprir as vagas previstas no anexo 1. Então, candidatos adicionais seria o cadastro de reserva, tá? A convocação seguirá o quê? A ordem de classificação dos candidatos aprovados, que nós sabemos que é maior pontuação, né? Então, a maior pontuação na prova geral, se empatar maior pontuação em português, se empatar maior em matemática, se empatar maior em informática, se continuar o empate, a maior idade. A primeira ordem também, se empatar, a pessoa quando ela tem maior de 60 anos de idade, né? Então, ela tem preferência sobre qualquer um outro se ele empatar, tá bom? Que é muito difícil ter alguém com essa idade, mas pode acontecer. Beleza. E como vai ser chamado? Então, aqui a gente está falando da convocação. Como que ela vai ocorrer? Ela vai respeitar os critérios de alternância e proporcionalidade das vagas de ações afirmativas. O que seria o primeiro critério de alternância? O critério de alternância leva em conta, deixa eu olhar para vocês explicar. O critério de alternância é você não chamar somente em uma macro-região, tá? Então, se tem lá assim, ó, nós podemos chamar 50 pessoas, beleza? Então, vai fazendo alternância entre as macro-regiões para chamar um pouquinho de cada macro-região, para não concentrar todas as vagas em uma única macro-região. Esse é o conceito da alternância. E qual seria esse conceito chamado da proporcionalidade? A proporcionalidade é que, uma vez que você chama as pessoas em determinada região, você tem que obedecer que 10% dessas pessoas sejam PCD e 30% dessas pessoas sejam pessoas negras e indígenas. Então, desses convocados, o percentual tem que ser 10% PCD, 30% negro e indígena. Então, se chamar 10 pessoas, 1 PCD, 3 negros e indígenas. Se chamar 20 pessoas, 2 PCD e 6, né? 6 negros e indígenas, tá bom? Então, esse seria o critério de
proporcionalidade reservada às ações afirmativas. As pessoas serão lotadas, né, os candidatos aprovados, convocados, que vierem a ser devidamente contratados, serão lotados em uma das macro-regiões de acordo com a natureza dos cargos, né? O candidato na descrição escolheu a localidade que foi feito e ele trabalhará no regime de CLT, não é o regime estatutário, tá? É o regime de CLT, atuando 44 horas semanais, que é o que está previsto aqui no concurso público. Então, eu trouxe para você essa informação, tá? A gente não sabe quando vai sair o resultado, pode sair a qualquer momento, não tem nada definido ainda, então eles estão produzindo aí, então tem um prazo máximo que eles colocam de até 45 dias após a prova, que daria mais ou menos dia 29, é o prazo máximo, mas durante todo esse período pode sair. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva, curte e compartilha. Sou o professor Vinícius Faria do Clica Ali, tem playlist aqui para você pro concurso do Banco do Brasil, Informática para Concurso é comigo e bora! Quem estuda passa. Um grande abraço.